Eu já vou começar esse vídeo te contando que eu tive depressão pós-parto tardia e existe sim uma luz no fim do túnel. E esse vídeo é muito necessário para todas as mamães. Eu queria muito poder ter visto um vídeo assim que me ajudasse tanto. Então vem comigo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então vou começar contando o que aconteceu comigo. Quando a minha menina estava com 5 meses, eu comecei a ter alguns sintomas de depressão pós-parto. E um deles foi os pensamentos intrusivos. São pensamentos repetitivos, pensamentos ruins, né? Repetitivos, e que você não consegue se livrar deles. Eles começam a vir tanto que começa a virar uma obsessão na sua mente. E a sua mente meio que acredita que aquilo é verdade. Então aquilo te faz muito mal. Então, se você tá passando aí por depressão pós-parto, pode ser que você também esteja passando por esses pensamentos intrusivos. Esses pensamentos, eu achava que alguma coisa ia acontecer com a minha filha, mas podem ser pensamentos também de você achar que você fez algo para sua filha, que você quer fazer algo de ruim para sua filha ou seu filho. Podem ser pensamentos de que vai acontecer alguma coisa com você, e isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. E eu gostaria muito que na época que eu tivessem mais vídeos que falassem mais sobre, porque eu achava que a depressão pós-parto era só quando o bebê nascia e a mulher já não queria mais cuidar do filho, e no meu caso não foi assim. Eu me dei super bem no início da minha maternidade e assim que ela fez 5 meses eu comecei a ter esses sintomas. Eu não sei se foi um gatilho eu ter voltado a trabalhar de home office, foi um estresse a mais, então pode ter sido um gatilho sim. E eu comecei a ter esses pensamentos. Só que ao invés de eu não querer cuidar dela, pelo contrário, eu virei uma mãe leoa. Eu não queria que ninguém pegasse. Eu me sentia mal das pessoas ficarem se intrometendo demais. Eu me sentia muito mal com esse tipo de coisa, sabe? Eu não queria que as pessoas ficassem vindo na minha casa. Eu não queria ver gente, principalmente família, sabe? Principalmente parente. E eu comecei a me sentir muito culpada, porque a gente se sente culpada. Você tá ali com seu filho pequeno, você quer cuidar dele, cuidar dela, você quer viver aquele momento ao máximo, e eu não tava conseguindo, porque eu tava presa naquilo ali, naquela depressão, e eu cuidava dela tudo direitinho, mas eu não tava vivendo aquele momento intensamente. Então eu me culpei muito tempo por isso, mas hoje eu tô aqui falando pra vocês, porque hoje eu tô curada, hoje eu tô liberta, e é um assunto mais fácil pra mim falar hoje, mas se fosse antes, eu não conseguiria estar aqui falando pra vocês. Acredito que muitas coisas colaboraram para o que eu senti na minha depressão, porque o tratamento das pessoas em volta, de parentes, a cobrança, sabe, o querer dar palpite demais, querer se intrometer demais, isso deixa a mulher ali, a mulher já tá muito sensível, já é uma coisa nova para ela, e os parentes quererem impor as coisas e quer mostrar que você não sabe, isso é muito ruim, sabe? Isso te coloca muito para baixo. Outra coisa também que eu acredito que colaborou muito foi a pandemia, porque foi uma época que a gente não podia ficar muito aglomerado, então eu evitava ao máximo, ainda mais que ela estava muito pequenininha, então eu preferia ficar só eu e ela em casa mesmo. Então acho que isso também colaborou bastante pro que eu senti, pro que eu passei. Mas eu quero deixar bem claro aqui que a forma como foi o meu, se o seu foi diferente, se você não conseguiu cuidar do seu filho, tá tudo bem também, sabe? É uma depressão, é algo que precisa de tratamento, não é brincadeira. E se você tá passando por isso, não tenha vergonha de falar, não tenha medo se vão te cobrar, se vão te julgar. Não fica com medo disso, sabe? Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que muita gente julga, muita gente cobra, muita gente não tá nem aí. As pessoas simplesmente querem dar a opinião delas, mas procura se cuidar, sabe? Procura buscar ajuda, não fica escondendo isso, tenta conversar com alguém que você tenha confiança, que você vê que pode te ajudar, que você pode ir num psicólogo, num psiquiatra. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Na verdade, eu achei que eu tinha ansiedade, porque toda vez que o meu esposo ia trabalhar, me dava uma ansiedade muito forte, meu coração acelerava muito. Eu tinha medo de ficar sozinha com a minha filha. Eu queria que ele estivesse ali junto, porque eu achava que alguma coisa ia acontecer com ela. Quando eu fui na médica,
na obstetra, fui lá fazer os exames que tinha que fazer. Eu conversei com ela e ela já falou comigo assim, olha, isso é um início de depressão pós-parto. E assim, pode ser que eu já vinha tendo alguns sintomas desde o início e eu não percebi. Mas pode ser que não também. Eu sei que a mulher, ela tem uma bomba ali de hormônios, uma bomba de novidades, tudo novo, sabe? É tudo muito complicado para a mulher. O que mais pesa, na minha opinião, nem é a maternidade em si, você cuidar do filho. O que mais pesa é a cobrança das pessoas, porque te faz você se cobrar, sabe? Você achar que você só vai ser uma boa mãe se você fizer isso que estão te falando. E aí quando vê um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, você começa a ficar confusa. Então, um conselho que eu dou aí para quem tá em volta das mamães recentes é dar apoio, dar carinho, dar acolhimento, porque aquele momento é delas. Esse momento é o momento da mulher com o seu filho. A sua vez de ser mãe. Não importa se tem outra pessoa que foi mãe 10 vezes, que é mais velha do que você, mais experiente do que você. É a sua vez, é a sua experiência e ela é única. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou, sabe? Posso dizer hoje que eu tive essa depressão, eu não gostei de ter, mas ela me ensinou muita coisa. E agora eu vou falar para vocês tudo que eu fiz e como eu consegui sair dela, como eu consegui enxergar algo além disso tudo. Então, a primeira coisa foi Deus, é o mais importante de tudo. Eu passei a buscar muito mais a Deus, a orar muito mais, a pedir muito mais a Deus para me livrar daquilo. E, consequentemente, o meu relacionamento com Deus melhorou muito. Apesar de que foi uma fase muito difícil, eu senti até que eu não conseguia ouvir a voz de Deus, mas no final de tudo foi Deus quem me deu força, foi Deus quem me ajudou a superar isso. Eu tenho certeza absoluta disso. E foi Deus que me encaminhou as pessoas certas para que eu pudesse ter o tratamento certo e melhorar. A segunda coisa foi a médica. Eu fiz uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem. Eu não fui no psiquiatra, eu fui apenas no obstetra e ela já me passou um remédio para mim tomar e me encaminhou para o psiquiatra. E quando eu tomei esse remédio, eu melhorei um pouco. E nisso eu procurei a ajuda de alguns psicólogos, mas eu me frustrei com os que eu fui, que eu sei que tenho muitos terapeutas bons, mas esses que eu fui eu não me senti bem. E nisso eu me senti pior ainda, sabe? Eu me senti mais fraca, mais impotente ali diante dessa situação. Foi aí que eu comecei a ver vídeos na internet. Eu pesquisava muito sobre isso e o que eu ficava mais triste é que só aparecia vídeos pra mim assim, que a mãe teve depressão pós-parto no início do pós-parto mesmo. E eu não achava um vídeo de alguém falando que foi da forma que foi o meu, que foi depois de um tempo. Mas foi aí que eu pesquisei vários vídeos e eu comecei a achar que eu tava com um toque. Justamente por causa desses pensamentos intrusivos. Só que esse toque, no caso, ele pode estar presente durante a depressão, entende? Então eu tava assim com um toque, eu ficava ali tendo esse pensamento repetidamente e obcecada por esse pensamento. Foi aí que eu conheci uma psicóloga aqui no YouTube e eu amei os vídeos dela, eu me senti tão bem. Sabe quando aquela pessoa tem uma energia boa, ela realmente tem o dom de cuidar, curar a pessoa? Ela falou exatamente o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E uma frase que ela falou que eu não me esqueço é que nem todos os seus pensamentos são verdade. E aquilo me marcou tanto. Foi isso que eu aprendi nesses vídeos. Ela passou alguns exercícios para fazer e eu fiz todos. Eu fui vendo os vídeos e eu mesma fui fazendo os exercícios e me ajudou muito. Comecei a questionar esses pensamentos. Então eu comecei a questionar. Toda vez que vi um pensamento ruim, eu falava, mas que eu tá pensando isso? Por que isso iria acontecer? Isso já aconteceu? Eu não ficava mais com aquela ideia de querer me livrar do pensamento, porque a principal coisa é você aceitar que aquele pensamento existe e deixar ele ir. O seu cérebro, ele não entende a palavra não. Então, quando você quer que um pensamento vá embora, você fica ali pensando, eu não quero pensar, você pensa mais e mais. Então, quando você passa a deixar ele vir, entender que aquele pensamento não é seu, que aquilo não é verdade, fazer a sua mente entender, ele vai embora naturalmente. Mesma coisa quando você pensa uma coisa muito esquisita, que não tem nada a ver. Logo você já manda aquele pensamento embora, você aceita e ele vai embora. Outra coisa que me ajudou também foi
a meditação. Eu fazia aquela meditação que você fica concentrado na sua respiração, fazia por alguns minutos durante o dia. E na hora até vinha uma ansiedade forte, sabe? Mas eu procurava ali me concentrar, não ficar pensando em nada, sabe? Focar só na respiração. É um pouco difícil no começo, mas aquilo me ajudou também a controlar melhor as minhas emoções, os meus pensamentos, a entender, a ter controle maior da minha mente. E são essas as dicas, sabe? Não tem muito segredo. Na verdade, é você se empenhar. É você ser mais forte do que a sua mente, não deixar ela te controlar e você passar a controlar ela. Não é fácil, tá? Não vou mentir pra vocês. Quem tá passando por isso sabe que é muito difícil. Mas a partir do momento que você começa a fazer os exercícios corretamente, você começa a escrever tudo que você tá sentindo, você começa a questionar tudo que você tá pensando, tudo que você tá passando, dá uma clareza maior na sua mente. Eu não tô falando que isso aqui é a solução, tá, gente? A solução mesmo é você buscar um atendimento médico, um atendimento psicológico. Mas esses aqui são alguns conselhos do que eu passei e o que pode estar ajudando vocês também, do que eu fiz e o que me ajudou e o que pode ajudar vocês também. E eu vou deixar aqui o link dos vídeos dessa moça que eu vi, que é essa psicóloga. Eu tenho certeza que se vocês estão com os mesmos sintomas que eu, vai ajudar demais vocês. Estou aqui para o que vocês precisarem. Se vocês quiserem comentar aqui, se vocês quiserem me mandar mensagem lá no meu direct no Instagram, podem enviar também. Eu estou aqui de braços abertos para acolher todas vocês e para passar aí minhas dicas, meus conselhos, poder ajudar aí da forma que eu puder. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.